Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana e eu vou estar dando início oficialmente ao assunto a respeito de poluição terrestre. E nessa aula a gente vai estar dando foco a respeito do conceito do solo. Bom, muitas vezes quando a gente estuda o ambiente terrestre e tudo mais, a gente não se questiona quanto à questão da definição do solo. Assim como também quando a gente estuda algumas coisas, a gente não se questiona quanto à definição, o conceito, quais são as funções, apesar que para o solo a gente pode até descrever assim algumas funções e tudo mais. E quando a gente leva em consideração qual é o conceito do solo, dependendo da área de atuação de cada pessoa, ela vai ter uma resposta diferente para a definição do solo. Então, por exemplo, quem trabalha no setor agrícola, como os fazendeiros, engenheiros agrônomos também, vão dizer que o solo é um meio de produção agrícola e tudo mais. É essencial para isso. Quando a gente leva em consideração a questão dos engenheiros, então, por exemplo, os de Minas, eles podem dizer que, no caso, os engenheiros de Minas consideram o solo como a fonte das jazidas minerais. Os engenheiros civis têm de avaliar a questão das construções em cima do solo e tudo mais, que é uma das coisas a serem levadas em consideração. Aqueles que são voltados para a área ambiental, por exemplo, como nas áreas da biologia, oceanografia, ecologia e assim vai, já leva em consideração de que o solo ele pode ser o abrigo, o habitat para algumas espécies, pode ser um tipo de ecossistema e tudo mais. Então, são muitos os conceitos. Só que, no quesito geral, como a gente pode definir o solo? Então, a definição do solo, a gente pode considerar ele como um manto superficial formado por uma rocha desagregada e, eventualmente, pelas cinzas vulcânicas também, em mistura com a matéria orgânica em decomposição, que contém ainda água e ar em proporções variáveis e também os organismos vivos. Quando a gente vê algumas funções do solo, a gente vê que, na verdade, o solo ele está presente em diversas coisas e até em atividades essenciais para a nossa sobrevivência. Então, essa imagem ela representa bem algumas das funções que os solos possuem, principalmente de serviços ambientais e tudo mais. Então, por exemplo, quanto ao sequestro de carbono, que, por exemplo, a gente estudou no ciclo do carbono, que a litosfera ela é a principal fonte não somente de carbono, mas também de outros compostos, como, por exemplo, o fósforo, e que são essenciais para a manutenção da vida na Terra. E como o solo ele possui essa questão do sequestro de carbono, isso, consequentemente, causa a regulação do clima, que é outra função. Também vemos que o solo ele faz a purificação da água e a degradação de contaminantes. Também vemos o solo participando na ciclagem de nutrientes, quando ele é o habitat para organismos, os decompositores, por exemplo, que são essenciais para a ciclagem de nutrientes. Também nós vemos a regulação de enchentes feitas pelos solos, porque como nós vimos no ciclo da água, ocorre a questão da infiltração, percolação, devido ao escoamento superficial que a água, quando é precipitada na terra, ela vai sofrendo esse escoamento e tudo mais. Então, o solo ele possibilita para que haja essa regulação das enchentes, não somente nos ambientes urbanos, como também nos rurais e tudo mais. Também a gente vê que o solo é fonte de recursos genéticos e farmacêuticos, tanto que há pesquisas que exploram muito a capacidade farmacêutica de algumas espécies de bactérias, de fungos, e também a gente vê o solo como a base da infraestrutura humana. Então, obviamente, se nós não tivéssemos o solo, nós não poderíamos morar, se estabilizar em algum lugar, andar e tudo mais. Também vemos ele sendo o principal fornecimento de materiais de construção.
E eu não digo assim, o material de construção, ele pronto em si, mas o solo fornece elementos, compostos químicos que são essenciais para haver essa geração desses materiais de construção. Também vemos o solo sendo herança cultural, ou seja, principalmente na área de arqueologia, que foca muito na questão do comportamento humano, sendo estudado por meio de objetos que são achados, artefatos que são achados nos solos, assim como também a gente estuda a história da vida da Terra pela paleontologia, pela estratigrafia. Então, o solo ele conta a história não somente da humanidade, mas também a história da vida da Terra. Também, obviamente, por último, a gente vê que o solo é a principal produção de alimentos, fibras e combustíveis. Então, pessoal, a gente tem que saudar o santo solo. Aí eu coloquei essa brincadeirinha aqui, mas porque realmente a gente vê que o solo ele tem uma grande importância em diversas áreas, não somente de coisas assim básicas como moradia, mas também de economia, como para o sustento da nossa vida, nos fornecendo o que comer, o que se alimentar, o que poder vestir. Então é muito interessante a gente ver que a vida também ela é um complemento de a vida da água e também da terra. Então a gente deve ter esse cuidado com o solo. Então, pessoal, era isso que eu queria deixar aqui como uma introdução, na verdade, desse assunto. E eu espero que tenha ficado bem claro a vocês. Um abraço a todos e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu e-mail e tudo mais. Obrigada!